Bom dia, Braulio. Bom dia, Caião, querido. Tudo bem? Tudo na graça do Senhor. Ai, que bom. Aqui também tá, ó, lindo. Amém. Só o ouro. Beleza. Eu quero começar hoje com um texto, uma imagem, um vídeo de 20 e tantos anos atrás. No tempo que o Celso Freitas ainda era da Globo. Celso Freitas. Hoje ele é da Record, né? Eu lembro dele. Se eu não estou enganado. Sim. Ele não foi um dos adquiridos pela Record? Foi. Um dos primeiros até. Um dos primeiros. Mas ele leu uma matéria contra o Edir Macedo aí por 90 e pouco. Uma matéria ao fim da qual eu apareço. E aí eu quero que todo mundo veja, e você também, com uma pergunta. O que mudou? Além do fato de que eu emagreci. O que mudou além do fato de que eu emagreci? Isso. É a pergunta que eu quero deixar. E o cabelo cresceu um pouco. Isso. O que mudou? Nada, né? No contexto, piorou. Em mim, fiquei mais velho e emagreci. Mas tá tudo piorado em volta e eu continuo dizendo as mesmas coisas. Exatamente. Veja só. Há poucos dias, esse casarão mudou de dono. Ali funcionava o consulado da China no Rio de Janeiro. Foi comprado pela Igreja Universal do Reino de Deus por R$2 milhões. A repórter Denise Oliveira visitou 4 dessas igrejas com uma câmera escondida para ver como elas conseguem esse dinheiro. São 3 horas. Vai começar mais um culto. O templo tem capacidade para quase 1.000 fiéis. A maioria é gente pobre de classe média baixa. Quase todos vêm em busca de uma solução rápida para os mais diversos problemas. Os cultos têm uma coisa em comum. Os pastores prometem principalmente prosperidade, riqueza. Em troca, pedem dinheiro o tempo todo. Você quer voar bem alto? Quem quer voar bem alto na sua vida financeira? Você quer voar bem alto? Meu amigo, então você vai participar. Se você ainda não está participando, você vai participar. Para convencer os fiéis a colaborar, vale tudo. O pastor deixa claro que quem der mais dinheiro terá uma recompensa maior. Se você quer coisa grande, grande também tem que ser o seu sacrifício. Amém? Amém? Deus quer te dar uma missão, coisa grande, apartamento na Zona Sul, coisa imensa. Você coloca um pedido bem beleza aqui dentro desse envelope e um desafio, uma oferta de R$20. O verdadeiro culto ao dinheiro promovido pelos pastores é encarado com muita naturalidade pelos fiéis. O que as pessoas falam é que o pastor faz oferta. Agora a oferta é anônima. Você dá se você quiser, se você quiser, porque ninguém dá nada que não tem. Na prática não é bem assim. Nesta outra igreja, o pastor primeiro faz a bênção do dinheiro. Todo dinheiro que você tem, tudo rapidinho, e uma moeda no bolso, tudo. E nós vamos fazer uma oração, vamos abençoar. Amém? Depois da bênção, é hora de recolher as ofertas. Na pregação, o pastor pede doações num tom entre cordial e autoritário. É tudo que dá terra, se você crê. Se você acredita que esse Deus é poderoso para te abençoar, para te ouvir multiplicar, você dá, você não precisa dar. Diga amém. Outra tática para levar os fiéis a colaborar é o constrangimento. O pastor manda quem não tem dinheiro ficar sentado. E como se quisesse estimular a solidariedade, pede aos que têm moedas que deem pelo menos uma a quem não tem nada. Olha aí, Bruno. Mas faz isso visivelmente em tom de deboche. Dá mais molinha pro teu irmão aí. Ô Jesus Cristo, pergunta para a pessoa do seu lado se ela tem moeda. Tem gente aqui que não tem moeda. A repórter ficou sentada e recebeu uma moeda de 1 centavo. Alguém que tem muito amor vai dar uma moeda para você. 1 centavo. Pega uma A moedinha pra tática funciona. senhora. Como ninguém quer receber esmola, todo mundo colabora, ao som de uma música bem sugestiva. Super. Olha aí. Tá na hora de ofertar. Isso. Paródia do demônio deles. Que era a Xuxa. Que agora eles compraram o demônio pra eles. Tadinho do demônio.
Diz que se rodar o disco da Xuxa ao contrário hoje é o Macedo É o pregando. Macedo pregando. Desde aquela época já estava profetizado. Olha. A Igreja Universal do Reino de Deus ataca constantemente as religiões afro-brasileiras. Nos cultos, os pastores levam multidões ao delírio, pregando contra o demônio e as entidades da Umbanda e do Candomblé. Sério. Glorificaram tanto o diabo que o Confiantes diabo mais fez calmos é hora de morada. pedir mais dinheiro. Todas as suas moedinhas, todo o dinheiro pequenininho e também os pensamentos pequenininhos, as dúvidas, as incertezas, para você tirar tudo. E a parte econômica, a oferta de R$1 para baixo, também do dízimo, eu quero que você coloque nessa conta. Nesta outra igreja, o culto está chegando ao fim. Mas o pastor lembra os fiéis de suas obrigações financeiras na próxima reunião. Você vai receber a corrente na saída, né? Você vai trazer na sexta-feira que vem, você vai escrever qual é a corrente que você quer que seja quebrada. Diga bem. Nome Olha, Sempre. como o nome de Jesus está sendo O glorificado. Fantástico procurou os dirigentes da Igreja Universal do Reino de Deus. Nenhum quis gravar entrevista. Apenas um deles, que se identificou como Pastor Machado, comentou o assunto. Disse que o que a igreja faz está escrito na Bíblia. Mas o presidente da Associação Evangélica Brasileira condena essa prática. Nesses grupos, dinheiro é alguma coisa essencial. Você dá dinheiro para garantir que a bênção de Deus vai vir. E o dízimo é uma coisa compulsória, forçada, obrigada, é uma violência. É uma máquina de fazer dinheiro. Nas outras igrejas evangélicas, o dízimo é voluntário. Você dá se você quiser, porque Deus ama Ainda a te era dar assim. com alegria. Não pode ser Naquele forçado, tempo. tem que vir do coração. Ainda havia grupos onde era Você voluntário. podia falar as outras. Ainda dava para dizer, eu ainda terminava o meu programa em rede nacional de TV durante décadas. Ah, Terminava sempre dizendo, procure a igreja evangélica mais próxima da sua casa. você usava essa frase? Desde que eu entrei na TV pregando toda semana com 19 anos, eu concluía o programa dizendo, procure a igreja evangélica mais próxima da sua casa. Porque eu cria que, por mais confuso que fosse o lugar, ainda havia um mínimo de ensino básico do Evangelho e de acolhimento sincero. Embora eu tivesse críticas enormes ao que acontecesse à volta. Mas ainda identificava um eixo. Ainda dava para dizer, não, Um viés. Né? há um âmago ainda. Sim, sim. Há um espigão Uhum. que carrega uma certa genuinidade. Então procure. Ainda era uma alternativa. E eu fiz isso 30 e tantos anos. Procure a igreja evangélica mais próxima da sua casa. Para eu chegar nesse nível aqui, de dizer tudo que eu digo, você imagina a viagem que eu fiz. É. Para quem está dizendo, ficou dizendo 30 anos, procure a igreja evangélica mais próxima da sua casa. Para chegar hoje e dizer, olha, eu não sei para onde eu te envio. Eu não tenho essa referência. Acho problemático, perigoso, não sei. Procure um lugar que você sinta que é bom. Mas vá cheirando, sentindo, bote todos os seus sentidos naturais, espirituais, bom senso e discernimento, tudo, para tentar palmilhar, discernir, constatar. Se estiver fazendo bem, que bem seja. Se não, não se prenda sequer por nada. Siga adiante. Porque o cenário ficou do jeito que eu mostro agora e que a gente mostra todo dia. Mudou alguma coisa daquele tempo para cá? Vai mostrando aí, Judá. Mudou. Agora a gente sabe para onde vai o dinheiro de Deus que eles levantam lá. Ó. Olha como mudou. O tamanho do templo então como era, e olha o tamanho do templo de Salomão. E hoje a gente sabe, o dinheiro de Deus vai para o céu mesmo.
vai de helicóptero. Vai de helicóptero. Direto para o céu. Isso está revelado. Isso. Por isso eles pararam de ser molestados. Olha, porque Caio, agora até a Receita Federal já sabe. O dinheiro vai para Deus. Eles pegam um helicóptero e levam o dinheiro para o céu. E o Baal povo se transformou em Anak? Deus Anak. Anaques. Deus Anak. É o Deus Anak. São os Anaques, não são os outros senão os Anaques. Os Anaks. E aí os Elohim Anaques estão pegando o dinheiro e levando para o céu. Os Anak Loim. Anak Loim. Nós já chegamos a esse discernimento. Até a Receita Federal também. Para onde vai o dinheiro coletado no templo, que vocês chamam de a igreja, que vocês também chamam de a morada de Deus? Para onde vai? Ora, vai para uma casa oculta de Deus. Que afinal de contas Deus precisa ter uma certa privacidade. De modo que você o encontra nesse lugar mais público, mas depois disso Deus recolhe o seu próprio dinheiro, o pessoal todo que trabalha para Deus, bota esse dinheiro num helicóptero e leva para a pousada reclusa de Deus. E sai para o céu. Só uma visitação que isso acontece no templo de Salomão. Foi o que mudou, sofisticou infinitamente mais, ficou extremamente mais poderoso. E agora, pelo menos, a gente teve essa notícia. O dinheiro arrecadado segue transportado para o céu. E que ninguém tenha mais perguntas a fazer. Veio de Deus, volta para Deus. Olha lá. Subindo. Está subindo. Isso é um dinheiro abençoado. Olha lá, dinheiro de Deus. De Deus, indo para o céu. Então, não há mais perguntas. Claro. Já está revelado. Nós sabemos que é um aparato celestial que desce sobre o templo de Salomão, recolhe o dinheiro de Deus e leva o dinheiro de Deus para o céu. Nada podia ser mais espiritual, nem mais bonito, nem mais poético. Sim. Não tem mais o que questionar. Com certeza. Nós já sabemos. Aí, o dinheiro indo para o céu. Indo para o céu. Caio, uma frase que você falou aqui me instigou de fazer duas perguntas para você. Claro. Você disse que terminava, todas as vezes que você fazia os seus programas na TV, etc. Tal, com a frase: procure a igreja evangélica mais próxima. Quando foi que você parou de usar essa frase e se existiu um fato pontual que fizesse com que você parasse? Eu parei de dizer isso em 1994, quando eu era presidente da Associação Evangélica Brasileira, já desde 90, 91, e até 98 eu fui presidente emérito. Mas foi pelo excesso de convívio com os evangélicos que estavam ligados à Associação Evangélica Brasileira, e que eram aproximadamente 60% a 65% do contingente populacional evangélico brasileiro, que a ela se filiava, e eu fui vendo que os que não podiam se filiar, porque eram pessoas praticantes do banditismo religioso que a gente denuncia todo dia aqui, em escala, então, já exacerbadamente intolerável, e hoje essa coisa indescritível. Quando eu vi que esses que não podiam entrar, porque os daqui que estavam conosco diziam que se eles entrarem a gente sai, porque a gente só veio para a EVB, porque a gente quer esse guarda-chuva de proteção, de seriedade ética. Então, quando eu vi que os que estavam aqui eram exatamente iguais aos que estavam lá, quase todos, que só estavam querendo era ficar protegidos sob o guarda-chuva, sob a cara que eu dava. Não era a EVB que me dava cara, fui eu que dei cara à EVB.
Tanto é que quando eu saí da EVB, não quis mais ficar. Onde está a EVB? Ela existe aí como um foro, mas ela perdeu totalmente o significado que ela tinha. Então eu nunca peguei carona em nada. As coisas pegaram carona em mim. Só foi possível criar uma EVB à época porque eu era quem eu era e reunia todos os que eu reunia. Por isso, era absolutamente natural que eu fosse. Tanto é que eu não fui eleito, eu fui aclamado presidente da EVB. Segundo, as minhas relações com a mídia, com a sociedade, com o todo da composição da sociedade brasileira, eram extremamente interessantes à EVB. E não foi a EVB que me criou essas pontes. Essas pontes me foram criadas pela naturalidade da minha vida, desde que eu tinha 18 anos de idade. E até do que eu vivi antes disso, porque eu fui encontrando amigos não convertidos nos lugares os mais diversos da sociedade brasileira. E terceiro lugar, verificando que era por essas razões que eu oferecia um guarda-chuva de uma certa proteção de imagem, Sim. de absorção social e midiática, que esse pessoal queria vir para trás desse anteparo e associarem-se a mim e a alguns que representavam aquele espírito. Que espírito era esse? Historicamente, institucionalmente falando, eram pessoas, os que estavam à frente, os que fomentaram o surgimento da AEVB, foram os que tinham tido uma história, uma caminhada junto com a influência do Comitê de Lausanne, na Suíça, que foi uma sequência de eventos que culminou em Lausanne, patrocinados pela Associação Billy Graham, pelo Billy Graham no curso de 20 e tantos anos, veio da Alemanha, foi uma viagem, uma peregrinação de eventos com mentes pensantes cristãs do mundo inteiro, tanto quanto com evangelistas. Eram milhares de pessoas que eram reunidas para refletir. E meu pai foi em alguns desses fóruns, outros, reverendo Antônio Elias foi desde o de 50 na Alemanha, e outros que já morreram, já não estão entre nós, participaram. Eu já entrei da década de 70 para frente. E em 74 aconteceu o evento de Lausanne. Aquilo gerou um espírito de interpretação do Evangelho mais amplo do que até então se tinha entre os cristãos. Era uma ênfase no anúncio da Boa Nova, na pregação da palavra, verbalmente na terra, ênfase no testemunho da palavra, na encarnação dela na vida pessoal e na manifestação dela na ação de amor, no envolvimento com a pobreza humana, com a fraqueza humana, com a necessidade humana. Esses que tinham recebido essa influência foram os amigos que, reunidos, criamos a Associação Evangélica Brasileira em cima daquela locomotiva relacional que eu desenvolvera no curso de décadas. E assim foi, naquele estado. Até que em 94 eu olhei e falei, não, esse pessoal que está aqui comigo, com exceção de alguns, a maioria deles são absolutamente idênticos a esses outros. Quantos que estavam dentro eram idênticos aos outros, Caio? Assim, porcentagem. A maior parte. Salvavam-se poucos do ponto de vista de ética pessoal. A maioria era completamente parecidos. Às vezes eles não faziam liturgicamente, ou seja, nos cultos públicos, eles não faziam as mesmas loucuras dos outros. Só no culto público. Mas na vida privada e na gestão privada do que eles faziam em nome de Jesus, sim, eles eram tão doidos quanto os outros. Meu Deus. Ou às vezes até mais dissimulados. Eles estavam lá para, lavar a reputação. Vamos, irmão. Eu digo, meu Deus, eu estou acompanhado de bandidos. Caramba. Hipócritas, mentirosos. Eu não quero mais, eu vou sair disso. Foi quando eu comecei a pular fora e quando eu parei de dizer, procure a igreja evangélica mais próxima da sua casa. Foi aí que você parou? Eu falei, não, está tudo contaminado infinitamente mais do que eu sabia. Porque eu vinha viajando anos, pregando em tudo que é igreja, em tudo que é lugar, em todos os municípios, e cruzadas, e eventos, e encontros de pastores, aos milhares. Durante 30 anos.
num estilo de vida de campanha presidencial. Todo dia, viajando, pregando o dia inteiro, o dia todo, sem parar, no país inteiro e fora. Então, eu pensei que eu conhecia, mas foi quando eles se associaram à EVB que eu comecei a ter que lidar com os intestinos, com os pólipos no reto. Cara. E ter que ficar cortando pólipos e ver que alguns já estavam em estado cancerígeno e metástico para todo lado. Quer dizer, ser presidente da Associação Evangélica Brasileira àquela altura era você trabalhar no intestino grosso da humanidade eclesiástica. Só com torrões e bolotas. Meu Deus. Cada lombriga. Vai ser comido de giardia. Aquilo era uma loucura. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Dava ascaris. Dava muitos ascaris. Agora eles queriam lavar, de certa forma, a reputação deles dentro da EVB. A EVB era uma lavagem. É o lava-jato da reputação dos caras. Não era o lava-jato. A EVB era lavagem de reputação. Meu Deus do céu. Assim, funciona assim. Eu pensei Vamos nos associar à EVB, que a gente lava a nossa reputação. Lava a nossa reputação. Como hoje em dia eles fazem isso. Vamos ser pastores que com esse título a gente lava a nossa reputação. Só que o malogro, o engano, o conto, deixou de ser do vigário, que se tornou na cultura brasileira hoje. O conto é do pastor. O grande falastrão da cultura brasileira hoje é o estereótipo do pastor. A falastrice habita aí, o engano, a dissimulação. O vigário está demitido aí desse. Vigário está demitido. O vigário virou um coroinha. Vigário é mané. Um coroinha desprezível. Nessa escola de canalhas, de falastrões. Tadinho. O vigário está ultrapassado. Não aprendeu a unção da safadeza por completo. Não. Agora olha só, Braulio. Manda. Isso tudo, você veja ali a ênfase naquela matéria histórica de 23 anos, 22, sei lá, 24 anos atrás ou mais, foi dizer, a ênfase dos cultos neopentecostais é contra as religiões afro-ameríndias, isso e aquilo, é contra o batuque. Sai! Demônios. Saiu tanto que ficou assim, ó. Mostra lá, Judá, olha como sai. Olha como sai. Naquele tempo isso não existia. Essa igreja isso não existia nem no pior sonho, no pior pesadelo apocalíptico de qualquer crente. Caio, olha isso, Caio. Eles repreenderam tanto que ficaram iguais. Assimilaram e foram assimilados. Aquela menina ali parece um chamado 2, coitada, pendurada ali assim. É um abismamento espiritual, não tem transcendência, tem afundência aí. O pessoal aí não tem transcender, só tem um afundar. Olha isso. Trágico. Agora imagina, era um ódio enorme, acabou absorvido. Acabou sendo absorvido. Quem venceu isso aí? Foi a Universal e o Macedo, porque eles estão com o dinheiro e mandando o dinheiro de helicóptero para o céu? Isso, Deus Anak. Eles perderam. Eles são os cultuadores do Deus Anak. Deus Anak. Deus Anak. É um deus mesopotâmio. Exatamente. Que anda de helicóptero. Deus Anak. Quem não quiser entender, assista a teoria dos antigos astronautas e assista a programação do History Channel. Isso, vai entender. Você vai saber as origens do rei do Deus Anak. Deus Anak. E do helicóptero do Deus Anak. Deus Anak é louco. A absorção aconteceu, tá aí. Foi isso que aconteceu, somente isso que aconteceu. E que é cantado pelo João Alexandre numa poesia musical. E é o que eu venho gritando desde que eu sou um menino egresso do fundo do meu quintal, lá em Manaus, em 1973.
Já havia uma repulsa pelo que não era evangelho e se fazia passar por. Foi a vida inteira fazendo essa denúncia enquanto se prega a palavra. Agora eu quero que você ouça, na poesia do João Alexandre, a descrição de tudo aquilo que por décadas a gente vem denunciando. Veja só. Procuro alguém pra resolver meu problema, pois não consigo me encaixar nesse esquema. São sempre variações do mesmo tema, meras repetições. A extravagância vem de todos os lados e faz chover profetas apaixonados, morrendo em pé, rompendo a fé dos cansados que ouvem suas canções. Estar de bem com a vida é muito mais que renascer. Deus já me deu sua palavra e é por ela que ainda guio o meu viver. Reconstruindo o que Jesus derrubou, recosturando o véu que a cruz já rasgou, ressuscitando a lei, pisando na graça, negociando com Deus. No show da fé, milagre é tão natural que até pregar com a mesma voz é normal. Nesse evangeliquez universal, se apossando dos céus. Estão distante do trono, caçadores de Deus, ao som de um chofar. E mais um ídolo importado dita as regras para nos escravizar. É proibido pensar, é proibido pensar, é proibido pensar, é proibido pensar, é proibido pensar. Procuro alguém pra resolver meu problema, pois não consigo me encaixar nesse esquema. São sempre variações do mesmo tema, meras repetições. É proibido meras repetições. É proibido repetições. É proibido pensar repetições. É proibido pensar repetições. Sons, repetições. É proibido pensar meras repetições. É proibido pensar sons. É proibido. VMV TV, o canal é você.